Quero dar um testemunho hoje, de anos atrás, quando eu comecei a dirigir a Casa da Bênção de Cataguarino. Pegamos a igreja com muita dificuldade. A igreja tinha muito poucas pessoas, muito poucos membros. Mas demos início naquela obra, lutando, clamando ao Senhor, pedindo ao Senhor que enviasse almas, pedindo ao Senhor que libertasse pessoas naquele distrito de Cataguarino. E eu me lembro de uma irmã que já nos deixou, que já está na eternidade. Ela era membro da nossa igreja, ela frequentava a nossa igreja, a Casa da Bênção. Sempre era uma das primeiras irmãs a chegar no trabalho. Sempre ela chegava lá cedo para poder assistir o trabalho, para poder participar do trabalho. Mas eu sempre conversava com a irmã Aparecida. A irmã precisa batizar, porque o batismo é o início da salvação. Eu creio que o batismo não salva, mas começa a salvação através do batismo, porque a Bíblia fala que nós descemos ali para batizar, somos afundados naquelas águas com todos os nossos pecados, mas quando nós nos levantamos novo, com a outra vida, na presença do Senhor. E eu sempre falando para a irmã Aparecida, irmã, procura batizar. A irmã Aparecida muitas vezes chegou para mim e disse: Dimar, na hora certa Deus vai me preparar. Na hora certa Deus vai tocar no meu coração e eu vou batizar. Não preocupa não. Foi passando os anos, foi passando o tempo, e a irmã Aparecida no nosso meio sempre estava lá, sempre ia nos cultos, era difícil perder um culto, sempre estava lá. E um dia a irmã Aparecida apareceu enferma, manifestou uma enfermidade na vida dela, na qual ela lutou muito contra essa enfermidade. Ela lutou, ela vivia muito nos hospitais, saía dos hospitais, vinha para casa, ficava alguns dias em casa e retornava lá para o hospital, entendeu? Então, era dias no hospital, dia em casa, e foi uma vida muito difícil, mas sempre chamou muita atenção da gente na igreja, porque com toda a luta, com toda a enfermidade, creio eu, com toda a dor que ela sentia, mas ela era uma das sempre primeira a chegar na igreja. A irmã Aparecida sempre chegava cedo lá para poder participar de todo o culto, e aquilo me chamava muita atenção, e eu, toda oportunidade que eu tinha, eu conversava com ela: irmã Aparecida, a irmã precisa marcar o batismo, a irmã precisa descer as águas, porque a irmã precisa arrepender, e o batismo das águas é o batismo do arrependimento. Então a irmã deve descer as águas para poder fazer um concerto com o Senhor. Nesse período vem a enfermidade. A irmã Aparecida, quando não estava lá no hospital, estava em casa, e quando ela estava em casa, sempre ela era uma das primeiras a chegar na igreja. Ela ia para a igreja, assistia o trabalho todo, quando terminava ela ia embora para a casa dela, mas ela já estava muito debilitada, com a doença já bem avançada. A irmã Aparecida, mas nunca deixou de ir no culto, nunca deixou de ir na casa do Senhor. E aí, um dia, eu estava no monte orando. O Sr. Benedito deve lembrar muito bem disso. Eu estava no monte, desci e fui procurar ele. Falei: Sr. Benedito, eu precisava ir no hospital visitar a irmã Aparecida, porque eu estava lá orando e o Senhor tocou no meu coração para mim procurar ela, para mim poder orar por ela. Aí o Sr. Benedito falou comigo: Odimar, ela está no hospital, mas você não precisa de ir lá não,
porque hoje mesmo nós vamos buscar ela, ela vai vir para casa. E quando ela chegar em casa, eu te aviso e você vai lá em casa e ora por ela lá em casa, na casa dele. Falei, então tá bem, Sr. Benedito. Quando ela chegar, só não esquece não, vai lá na loja, me lembra para eu poder ir lá estar orando por ela, porque o Senhor tocou no meu coração. Aí cheguei, quando ela chegou do hospital, o Sr. Benedito esteve lá na loja, falou comigo que ela já estava em casa e que eu podia ir lá fazer uma visita para ela. Aí eu fui lá na casa do Sr. Benedito visitar a irmã Aparecida. Cheguei lá, a família dela, já tinha muita gente da família dela na casa dela, lá, e eu comecei a conversar com eles. Ela me pediu, a primeira coisa que a irmã Aparecida me pediu, falou, Dimar, eu não sei se você pode fazer, mas eu queria te pedir você que fizesse um culto aqui em casa. Aí eu pensei bem, eu estava dirigindo um trabalho lá na igreja de Madureira de Cataguarino, estava fazendo uma campanha na igreja de Madureira de Cataguarino. Aí eu falei com ela, irmã, eu vou fazer o culto, só que eu estou sentindo no meu coração de fazer uma campanha para a irmã. Nós vamos marcar uma campanha e será feita uma campanha para a irmã aqui na casa da irmã. Vou marcar tantos dias para a gente fazer uma campanha, fazer um propósito com o Senhor, interceder a Deus pela vida da irmã. Aí marcamos a campanha, só que naquele fim de semana, me parece que foi no fim de semana, aí veio o domingo, eu não fui a Cataguarino. Na segunda-feira estava marcado da gente ir lá fazer o culto. Aí ela piorou durante a segunda-feira. Aí o Sr. Benedito me procurou, esteve lá na loja, me procurou e falou, Dimar, eu preciso levar a Aparecida para internar, porque ela não está bem. Você não tem como ir lá em casa agora fazer uma oração por ela, porque você ora e a gente leva ela para Cataguás. Falei, Sr. Benedito, eu vou lá agora, vamos orar a ela no nome do Senhor Jesus. Eu estou saindo daqui, vou lá e vou fazer oração por ela. Mas cheguei na casa dela, irmãos. É um testemunho puro, é um testemunho verdadeiro, é um testemunho verídico. Cheguei na casa dela, já estavam alguns filhos dela em casa, as filhas dela em casa, o Sr. Benedito estava em casa, tinha bastante gente lá na casa dela. E eu me lembro, conforme se fosse hoje, quando eu cheguei na casa da irmã Aparecida, ela olhou para mim e ela falou para mim, Dimar, hoje eu queria te pedir algo, mas eu não sei se você pode fazer. Falei, irmã Aparecida, para saber se eu posso fazer, é necessário a senhora me falar o que está acontecendo. Ela falou, Dimar, você sempre falou comigo no batismo, você sempre falou que era preciso eu batizar, e eu me lembro que eu sempre falei para você que na hora certa Deus iria me tocar, e que na hora certa eu ia aceitar o batismo, a gente ia descer as águas. Agora hoje eu queria te pedir, você pode fazer o meu batizado no dia de hoje? Eu nunca esqueço dessas palavras, nunca esqueço deste momento. Eu ouvi ela falar e eu falei, irmã Aparecida, é uma decisão muito séria, a irmã quer ser batizada, o meu dever, a minha obrigação como servo do Senhor é de fazer o seu batismo. Eu não vou te batizar em nome de placa de igreja, de religião alguma, eu vou te batizar no nome do Senhor Jesus. Mas aí ela falou, então eu aceito o batismo, Dimar, eu quero ser batizada. Eu me lembro que eu chamei o Sr. Benedito, chamei as filhas dela, chamei os filhos e falei para eles, falei, olha, a irmã pediu que quer ser batizada, mas para mim fazer o batismo dela, eu preciso da permissão de vocês. Eu gostaria de saber se vocês estão de acordo, se vocês
acha que eu devo fazer o batismo dela. Eu me lembro que saiu água no olho do Sr. Benedito, e o Sr. Benedito falou comigo. Eu não me lembro se ele lembra mais, mas eu creio que ele deve lembrar. Ele virou e falou comigo: Dimar, eu falei: Sr. Benedito, se vocês acharem que eu posso batizar ela, eu irei fazer o batismo dela no nome do Senhor Jesus. Aí o Sr. Benedito saiu lágrima no olho dele e ele falou: Dimar, esta é a vontade dela. Se você puder e quiser fazer o batismo dela, faz da vontade dela. Aí eu falei: Sr. Benedito, mas primeiro eu preciso alertar vocês que aqui pode acontecer duas coisas. Das duas vai acontecer uma. Sr. Benedito, ou o Senhor irá curar ela agora na hora do batismo, ou o Senhor está esperando esse conserto dela e vai recolher ela. Algumas das filhas choraram no dia. Eu falei: a decisão está com vocês. Vocês decidem se eu devo batizar ou se não, porque dessas duas coisas, uma poderá acontecer, uma vai acontecer. Ou o Senhor vai curar ela, ou o Senhor vai esperar ela consertar a vida dela e vai recolher ela. Aí eles concordaram que eu fizesse o batismo dela no nome do Senhor Jesus. Irmão, sempre aparece algum obstáculo. Apareceu uma irmã antiga da Assembleia de Madureira, que estava lá, chegou até primeiro. Quando eu cheguei, ela já estava na casa. Mas quando eu falei com os irmãos: prepare uma bacia, porque nós não podemos levar a irmã até uma água corrente para batizá-la no rio. Precisamos batizá-la aqui onde ela está. E para a gente batizá-la, é preparado que prepare uma água aqui no local. Arrumar uma bacia, encher a bacia de água. E o pastor, dirigente da Assembleia de Madureira, estava comigo. Eu já tinha levado meia hora para conseguir convencer ele a ir lá me ajudar no batismo, porque a Assembleia de Madureira, ela tem uma doutrina muito rigorosa e ele não queria fazer, porque primeiro ela teria que passar por um preparo para descer as águas. Mas eu custei para convencer ele. Quando eu vi que ele não ia, eu falei: oi, pastor, até aqui eu convidei o pastor para ir comigo para fazer o batismo. Mas a partir deste momento, as horas estão passando. A partir deste momento, eu estou assumindo o batismo. Eu vou lá e não vou batizar a irmã no nome de placa de igreja. Não vou batizar a irmã, você entendeu? Vou batizar a irmã no nome do Senhor Jesus. É no nome de Jesus que ela será batizada. Cheguei lá, preparamos a água, preparamos a bacia. Aí o pastor falou comigo: Dimar, eu vou te ajudar no batismo. Nós vamos batizá-la no nome do Senhor Jesus. A irmã antiga da Assembleia de Madureira que estava lá se levantou contra o batismo. A irmã virou e falou: mas vocês não podem fazer esse batismo. Vocês não podem batizar a irmã numa bacia. A Bíblia fala que é no rio, é nas águas correntes. Eu falei: irmã, a irmã foi convidada para poder estar aqui para ajudar no batismo? A irmã falou: não. Eu falei com a irmã: então a irmã está convidada a retirar, deixa que quem vai batizar ela somos nós, no nome do Senhor Jesus. Preparamos a água, colocamos a irmã dentro daquela bacia e a irmã foi batizada no nome do Senhor Jesus. Quando terminei o batismo da irmã Aparecida, tem muitos anos, o Senhor está me trazendo à memória, porque eu já nem me lembrava disso mais, mas o Senhor está me recordando, me lembrando do que aconteceu. A hora que nós fizemos o batismo da irmã, o Senhor tocou profundamente no meu coração. Prepara uma santa ceia para minha filha, para minha serva.
Pedi que fosse na rua, procurasse para comprar os necessitados para poder preparar a Santa Ceia da irmã. Preparamos a Santa Ceia. A irmã participou da primeira Santa Ceia do Senhor. Foi a primeira Santa Ceia que ela participou. Quando terminamos a Santa Ceia, o Senhor tocou no meu coração. Está tudo consumado. Está tudo preparado. Aí eu chamei o Sr. Benedito e falei: Sr. Benedito, agora vocês podem levar ela para o hospital para internar. Saímos da casa do Sr. Benedito em torno de 4h30, 5 horas, até 6 horas, que eu não me lembro certo mais o horário. Levaram a irmã Aparecida para o hospital e eu vim embora para minha casa, para Sereno. Irmãos, olha a atitude que um cristão tem que tomar diante de Deus. Olha como que nós temos que tomar a atitude correta na hora certa. Porque a Bíblia nos ensina que João Batista, estando batizando lá no deserto, ele não perguntava às pessoas se elas estavam preparadas para ser batizado. São Batista falava: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. João Batista falava: eu te batizo no nome de Jesus. João Batista não perguntava como estava a vida daquelas pessoas, simplesmente ele batizava aquelas pessoas no nome do Senhor Jesus. E quando pegaram a irmã Aparecida, levaram ela em destino a Cataguás, eu vim embora para minha casa aqui em Sereno. Irmãos, logo após umas 3, 4 horas, que eu não me lembro a hora exata, chegou a notícia que a irmã Aparecida tinha sido recolhida pelo Senhor, que ela tinha partido para a vida eterna, que o Senhor esperou ela fazer aquele concerto, ela desceu as águas e que o Senhor levou ela, recolheu ela. Irmãos, aí eu fico imaginando, se eu não faço o batismo da irmã, se o pastor que me ajudou não ajuda a fazer o batismo da irmã, nós iríamos prestar contra Deus pela vida dela, porque ela desejou ser batizada em vida. Ela ainda estava com vida, estava consciente, e ela pediu que queria ser batizada. Então ela foi batizada e eu creio que ela herdou a vida eterna, porque 3 dias depois do batismo dela, eu tive um sonho com a irmã Aparecida na minha casa à noite, aonde eu via ela entrando no céu, para a última morada. Irmãos, este testemunho já tem muito tempo, eu não me lembro muito correto para poder dar o testemunho. Tudo que eu estou falando aqui está vindo na minha memória, porque o Senhor está me revelando, está me mostrando o que aconteceu, da forma que aconteceu, da maneira que aconteceu. Então eu quero te dizer, meu irmão, você que está à frente de uma obra, você que é líder de uma obra, que está dirigindo um trabalho para o Senhor, não pensa 2 vezes quando alguém chega perto de você e fala para você que tem desejo de ser batizado. Não tenta preparar aquela pessoa primeiro, não, irmão, porque poderá não dar tempo. O Senhor pode recolher aquela pessoa antes e ela perder a salvação, e ela não herdar a salvação. Então eu quero que você entenda de uma coisa: o servo do Senhor está aqui para obedecer o que está escrito na Bíblia Sagrada, não para fazer a vontade dele, a vontade do homem, mas a vontade de Deus que nos enviou para pregar, para anunciar a palavra dele, para falar do amor dele. Durante 2 anos, mais de 2 anos, o Senhor deixou ela comigo lá, e ela sempre ouvindo a palavra do Senhor, Deus preparando ela para poder batizá-la no dia e na hora certa. Se ela não toma aquela decisão naquele dia, ela iria partir sem ser batizada. Mas o Senhor tocou no coração dela e naquele momento ela pediu
que fosse batizada. E para a honra e glória do nome de Jesus, creio que ela está lá, esperando a volta do Filho de Deus, porque a Bíblia fala que todos os joelhos se dobrarão diante de Deus para ir a julgamento, mas eu creio verdadeiramente na salvação dela, pois eu pude ver o céu se abrindo e ela chegando. Então eu te falo, meu irmão, toma uma decisão hoje. Eu não sei se você está afastado da casa do Senhor. Eu não sei se você ainda não foi na casa do Senhor. Eu não sei se você ainda não teve este encontro verdadeiro com o Senhor. Mas o Senhor está colocando no meu coração agora para te dizer: essa decisão precisa ser tomada mais rápido. Porque nós sabemos que nós estamos vivos hoje na face da terra, mas nós não sabemos o dia de amanhã, o que será da nossa vida no dia de amanhã. Então eu te falo, é chegado o momento, vá ao encontro do Senhor, porque Ele te dá o direito de escolher. Quem faz a escolha somos nós. Nós escolhemos o caminho a qual nós queremos, mas quando nós assumimos, quando nós aceitamos o Senhor como o único e verdadeiro suficiente da nossa vida, Ele passa a ter compromisso com cada um de nós. Irmãos, e nós sabemos que Jesus está voltando. Eu não sei por que Deus me despertou desses dias para cá, para poder estar gravando testemunho, para poder estar falando do amor dele, daquilo que ele precisa fazer. Eu não creio, eu não sei se eu ainda terei muitos dias de vida na face da terra, ou se Deus está me despertando porque ele também vai me recolher. Eu não sei qual é o plano dele, eu não sei qual é o projeto dele, eu não sei aquilo que ele tem determinado para a minha vida. A única coisa que eu tenho certeza é que ele não permitiu que eu morresse naquele acidente, porque algo ainda precisava ser feito comigo na face da terra. Mas ele está me despertando nesse dia para gravar alguns vídeos, alguns áudios, para poder deixar na face da terra. Mas creio eu que se ele me recolher de hoje para amanhã, eu creio que eu já estou preparado para subir, para herdar a vida eterna. Eu creio eu que se ele me recolher, ele vai levantar outro para fazer aquilo que eu tenho feito na face da terra. Outras pessoas serão levantadas. Quem sabe será você que vai assumir o meu lugar. Quem sabe será você que vai chegar e ficar fazendo aquilo que eu tenho feito nos dias de hoje. Muitas das vezes pessoas me pedem oração de longe. Pessoas ligam, passam mensagem me pedindo oração, porque muitas pessoas acreditam, têm fé nas orações que eu tenho feito na face da terra. Eu te falo, vale a pena. Arrepende, ainda há tempo, ainda há momento de fazer um concerto com o Senhor, e creio que Deus hoje irá falar no seu coração, vai falar diretamente com você através deste testemunho, que é um testemunho vivo, é um testemunho fiel, é um testemunho verdadeiro. Estou falando, e pode procurar a família do São Benedito, que tudo que eu estou falando aqui no testemunho, eles vão falar que é verdade, que tudo isso ocorreu. Então Deus está te dando a oportunidade. Quem saiba, Deus está querendo falar contigo, Benedito. Quem saiba, Deus está querendo te alertar, GG. Quem saiba, Deus está querendo te alertar, Fravinho. Quem saiba, Deus está querendo alertar as filhas, que eu não me lembro o nome agora. Quem saiba, Deus está alertando os genros, que já tem até, me parece que é genro, que já dirige obra, que já é pastor. Deus está na direção. Deus quer salvar essa família, Deus quer libertar essa família, Deus quer tirar essa família da sarjeta, Deus quer tirar essa família do lamaçal e levar essa família para a casa dele, para a presença dele,
para ganhar essas almas também. Eu te falo, vale a pena. Ouça essa mensagem, recebe essa mensagem, porque se essa mensagem for boa para você, deixa ela entrar no seu ouvido e deixa ela descer para o seu coração, porque quando recebemos uma mensagem que achamos que não é para a gente, ela entra no ouvido e deixa ela sair no outro. A escolha é sua, é você que vai tomar a decisão. Se você achar que é para você, vai hoje, vai amanhã, vai ao encontro do Senhor, porque Ele está de braços abertos para te receber. Assim, eu termino esse testemunho. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém.